Meu Deus, direciona este trabalho nesta noite. É o que nós te pedimos, no nome precioso de Jesus. Amém e amém, Jesus. Jesus, fica conosco, direciona e venha fazer o teu querer nesta noite. É o que nós te pedimos para a glória do teu santo nome. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Paz do Senhor, igreja. Graças a Deus, mais uma sexta-feira que o Senhor tem nos dado vitória, e que o Senhor nesta noite possa falar conosco essa sexta-feira de ensino da palavra, que o Senhor possa fazer presente. Amém? Pastor Genésio vem louvar o Senhor no louvor da harpa. Essa primeira parte, amém? Amém. Cumprimenta tudo na gloriosa paz do Senhor, irmãos. Que bênção. Deus preparou mais uma noite para nós estar adorando a Ele na beleza da sua santidade. Vamos louvar a Deus com hino. Toda a igreja com coração alegre, louvando o Senhor com hino de número 200. Glória ao nome do Eterno. Vamos adorar a Ele pelo nosso amigo fiel, nos ajudado, aleluia, nós permanecemos na sua presença. Qual bondoso amigo é Cristo. Oh, irmãos, se a nação, se o povo entendesse e procurasse o amigo Jesus, aleluia, era muito bom, né? Qual bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levemos o cuidado ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo e paz, consolação. Isto é porque não levemos tudo a Deus em oração. Tu está fraco e carregado de cuidado e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te despreza, conta-lhe em oração e com seu amor tão terno, paz terá no coração. Cristo é o verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando para levar consigo o culpado encarnou.
manchas pra lavar, gozo e vida no futuro, nem podemos alcançar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler uma palavra, irmão, quando o pastor Luciano. Filipenses capítulo 2. Glória ao Senhor. Filipenses capítulo 2, verso 1. Lemos algum versículo para a nossa meditação. Os irmãos vão acompanhar aí. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma dissoluções de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum estranhável afeto e compaixão, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, Mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia. Pelo qual também Deus o exaltou superamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, e estejam nos céus, e na terra, e debaixo da terra. amém. Somente até aqui, irmãos, vamos orar. Vamos orar nessa noite. Peço oração por mim, pela minha casa, para Deus continuar nos abençoando, nos dando vida. Aleluia, esperando a vida de Cristo. O que mais precisa de oração? Muito bem, convido aqui o pastor Érico para fazer essa oração. Alguns irmãos no grupo pediram oração, nós vamos orar pela missionária, irmã Márcia, irmã Marilene, a irmã Luzia, enfim, irmãos, vamos orar que eles estão doentes para Deus visitá-los. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos orar, aleluia, e se alegrar na presença de Deus, porque hoje é culto importante, irmão, culto de ensino. É culto, aleluia, aonde o inferno ele se enfurece, mas o nome do Senhor é glorificado, porque o inimigo não quer que a palavra de Deus venha ao seu entendimento. E quando a luz das Escrituras chega até a nossa vida, o inimigo cai por terra e a vitória é do povo de Deus, amém? Vamos orar. Mais alguém lembrou aí de fazer um pedido de oração? Eu quero orar pela minha família, pela minha casa, pelos meus 6 irmãos, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, meu Deus, nós sabemos que hoje é uma noite, meu Deus, importante nesta igreja, porque é a noite do ensino da Tua Palavra, meu Senhor, e a noite, meu Senhor, aonde nós enfrentamos batalhas espirituais. Meu Deus, mas eu já convido o Teu Espírito Santo, antes de fazer qualquer pedido ao Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo possa tomar a frente deste culto de ensino, ó Pai, jogando por terra toda a barreira, todo o impedimento, toda a falta de atenção, meu Pai amado, nas Tuas Escrituras, que o ladrão da adoração, ele seja repreendido nesta noite de hoje. Meu Deus, que a Tua presença, ela venha, meu Pai, se fazer presente nesta noite de hoje. Meu Deus, abra o nosso entendimento, o nosso intelecto,
orados, entregamos nesta noite cada pedido em tuas mãos, para que o Senhor responda segundo a tua vontade. É o que nós te pedimos, desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Como cantor está da igreja do Pai Senhor. Amém. Vamos adorar, amém? Deus que é o Deus de glória, Jesus, aleluias. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que
Até final do ano, eu não vou atiçar a igreja não, tá? Mas até o final do ano, falta muito para o final do ano, Margorete. Não? 2 meses. 3? 2. Nossa. Até o final do ano vai ter muitas novidades aí. E isso vai ser para melhoria da obra do Senhor. Amém. Então seja participante, tá bom? Seja participante da obra do Senhor. Paulo diz que Deus ama quem dá com. Deus ama quem dá com. Então oferte e dizima para a glória de Deus. Aleluia. Louvado, meu Deus. Vem o conjunto de louvor de agora novamente. Agora após o pastor Alex vai estar ministrando a palavra do Senhor. Amém? Louvado Jesus. Aleluia. Deus fiel, Deus de glória, Jesus. Aleluia.
Senhor que irá trazer a palavra. Amém? Coloque a mão no seu coração. Pai, fala conosco nesta hora. Nós te louvamos, nós te agradecemos, ofertamos, te amamos. E nesta hora fala com a tua igreja que nós te pedimos, Jesus. Continue usando o teu filho poderosamente. E abre, Senhor, o nosso entendimento conforme a tua palavra que nos orienta. É o que nós te pedimos e toda a igreja diz: Amém! Glória a Deus, aleluia. Louvado Jesus. Pai do Senhor, igreja. Amém! Abra sua Bíblia aí. Apocalipse, capítulo 2. Pode sentar. Apocalipse, capítulo 2. Eu vou ler para os irmãos acompanham a leitura aí, amém? Capítulo 2, do verso número 7, diz assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e não podes sofrer os maus. Pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e não são. E tu achastes mentirosos, sofrestes, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Eu quero começar, irmãos, essa ministração pela conclusão. Eu estava lá e o Espírito ele falou: começa pela conclusão. E a conclusão aqui no estudo que eu fiz, ela terminaria com o verso 7. Essa parte que diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A gente tem que entender, irmãos, que o Espírito ele não disse. Não está, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito disse. Já passou, acabou. Todas as cartas, ela vai terminar com essa frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O que o Espírito está dizendo, o que ele está falando. Então entende-se que essas mensagens que nós estamos ministrando aqui não é só para trazer um contexto histórico, só para um conhecimento da nossa vida, mas também para termos um senso crítico e nos autoavaliarmos, examinarmos. Porque essas cartas, irmãos, elas são a mensagem aqui que nós vamos ver nessas cartas, ela é uma mensagem atual. Ela foi para a igreja primitiva e ela é para a igreja de hoje. As advertências, o que nós vamos ver em todas essas cartas, ela também é para a igreja de hoje. E eu quero que a gente tire o senso crítico, está pensando enquanto estamos sendo ministrados aqui, falar: eu conheço uma igreja que é assim. Não, o estudo é para a DPEC. Aleluia!
O estudo é para nós. Então, toda vez que nós começarmos o estudo aqui da carta, eu te convido, ao invés de ler, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, em Laodiceia, e ao anjo da igreja que está na ADPEC. Oh, aleluia! Porque é uma autoavaliação. O Senhor, Ele traz esse tema para nós, aqui dentro, igreja ADPEC, para que nós nos avaliemos e entendamos que essa mensagem é atual. E quando a gente começar a destrinchar aqui o texto, nós vamos muitas vezes se ver em algumas partes aqui, irmãos. Vai doer, mas vai curar. Aleluia! A gente vai se perceber nesses versículos e algumas partes aqui. A gente vai se perceber nos pontos bons, falar, tá, eu estou encaixado nisso aí, eu estou bom. Então o Senhor, Ele está vendo que eu faço isso. Mas vai ter alguma carta, ou todas, não sei. A gente também vai chegar e falar assim, eita, eu me enquadro aí, eu tenho que melhorar, eu estou ruim. E quando o Senhor, Ele fala, irmãos, é porque Ele quer o crescimento, Ele quer nos aprimorar. Ele quer nos limpar. Obrigado, Jesus. Para quê? Para que possamos dar mais frutos. Amém? Amém. Então eu começo pela conclusão. O anjo, o Espírito Santo, ele não disse. Ele ainda está dizendo. Glória. Ele continua dizendo. Ele continua falando. E quando eu falo de igreja, aqui eu quero que a gente entenda tanto no macro, corpo, mas também no micro, individual, porque eu também sou igreja, onde eu estou. Então que a gente venha se avaliar como eu estou no corpo, como está o corpo ADPEC. Todos os membros, do mais honroso ao menos honroso, como diz aos Coríntios. Mas também como eu, membro individual, estou como igreja. Na onde eu me encaixo aqui. Porque essa carta, irmãos, como eu disse, ela é atual. Ela foi para a antiga igreja, ela foi no tempo dos meus avós, ela foi no tempo do meu pai, e ela está sendo no meu tempo, está sendo no tempo dessa nova geração. E quantas pessoas já não foram ministradas por essa carta e não estão mais entre nós? Não porque morreram fisicamente, mas por morte espiritual, por não dar entendimento, ouvidos ao que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus. Deus fiel, Deus de glória. Tem coisa para falar, então vocês me ajudam aqui. Deus fiel, Jesus. Aleluia. Tremendo, Jesus. Aleluia. Vamos começar aí com o contexto histórico e geográfico de Éfeso. Éfeso, a cidade de Éfeso, ela foi fundada por volta de 1100 a.C. Uma cidade antiga, era um povoado muito antigo. E ela tinha uma miscigenação, muitas tribos, eram tribos na época. Então, desde o início de Éfeso ela foi criada debaixo do paganismo, debaixo de idolatria. Éfeso é um fator, isso aqui, guarda essa informação que eu vou passar, porque lá na frente a gente vai entender algumas coisas dentro do texto. Éfeso passou por algumas mudanças de local. O primeiro povoado ficava na encosta do Monte Pion. Ela se torna próspera quando Creso de Lídia, um grande monarca da época, por volta de 560 a 546 a.C., a sitiou. Tempos depois, aí a primeira mudança de local. Tempos depois, a cidade ela passou por outra mudança de local. Quando Lisicumaco fortificou outra região. Para isso ele usou de força para mudar. Então, Creso ele já havia tirado Éfeso, que estava, o primeiro local dela foi aqui no Monte Pion. Então, Creso, quando assume, ele já tira a cidade desse lugar e muda para outro local mais próximo do templo da deusa Ártemis, que é chamada deusa Diana, também conhecida Diana. Então já foi uma mudança. Porque ele, olhando estrategicamente, ele achou que vai ficar melhor para ter essa cidade. E aí, nessa primeira vez, imagina-se que ele também, de forma coerciva, ele tirou muitas pessoas de onde estava e movimentou. Então, tudo que as pessoas haviam construído aqui nessa região, tiveram que deixar para trás.
tiveram que abandonar, ou seja, tempo perdido. E aí, tempo depois, Lisicumaco, ele assume, destrói a cidade que Creso forma, e ele, de forma coerciva, ele também obriga o povo a deixar. Então, a terceira mudança que Éfeso vai passar. Entre outras catástrofes naturais que ela passou. O poder do paganismo era grande, tinha por templo a deusa Ártemis Calidiana, e Domiciano impôs o seu culto. Até corrigindo a informação que eu passei na introdução, irmãos, Domiciano ele também impôs o seu culto na cidade de Éfeso, ao ponto de também ali construir um templo pretensioso em honra ao seu nome. Então você entende o contexto em que a igreja foi construída? Indo de mal a pior, sempre uma idolatria, sempre uma luta espiritual. Já tinha potestades que regiam aquele ambiente. Já tinha um império maligno que dominava a região. Mas como a palavra diz que as portas do inferno não irão prevalecer. E Éfeso ela começa a combater. O que significa esse texto? Que a igreja vai combater e sairá vitoriosa. Mesmo em meio de milênios, de séculos de idolatria, a igreja de Éfeso foi implantada ali. E cada vez mais Satanás investia na idolatria, investindo. E a última investida foi quando Domiciano ele constrói esse templo em honra ao seu nome. Ou seja, uma coisa que eu aprendi aqui, irmãos, o inimigo ele nunca vai descansar. Ele sempre vai trazer algo novo para atacar a igreja, para tentar paralisar a obra do Senhor. As artimanhas é a mesma, mas ele sempre vai estar trazendo algo diferente ali. Éfeso não foi um ponto. Éfeso era um ponto estratégico para o império da época. E o Senhor, com toda a sua sabedoria, também pegou esse ponto estratégico, que era uma cidade portuária, de acesso a todas as regiões. E assim como o império da época usava Éfeso como ponto estratégico para comércio, para diversas negociações, o Senhor também olha dos céus e fala: é bom mesmo a região. É daí que nós vamos começar o negócio. Então o Senhor também usa Éfeso, como a gente vai ver lá na frente. Abre para mim aí, capítulo 19 de Atos, verso 10. Alguém já lê para mim? 19, verso 10. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Ou seja, Éfeso, ela, assim como era um ponto estratégico para a expansão do império da época de Domiciano, entre outros imperadores que vieram, o Senhor também chega e usa Éfeso como um ponto estratégico para a expansão do reino. Pelos acessos que tinha. Então, a partir de Éfeso, a palavra começa a ser lançada, começa a ser semeada em corações. Em tempo recorde, irmãos. Eu quero que você entenda assim, a gente pode falar, mas o mundo daquela época era menor que o de hoje. Só que para aquela época era muito grande ainda, não tinha era menor para a gente pelas facilidades que temos hoje. Pela facilidade de locomoção, transporte, tudo é mais fácil. Agora imagina naquela época, onde era a pé. Malemar se você tivesse um jumentinho ou algum animalzinho ali para carregar. E ainda assim o animal tinha que parar para descansar. Então em 2 anos, toda a Ásia, partindo de Éfeso, ela é evangelizada. Todos os povos daquela região foram alcançados pelo Evangelho. Oh, aleluia! Éfeso foi, como eu falei, essencial para a divulgação do Evangelho. Dela saíram todas as igrejas da Ásia. Éfeso é a mãe das demais igrejas da Ásia. Não só as outras 6 que nós vamos estudar, mas segundo historiadores, haviam mais de 100 pontos de pregação naquela época na região da Ásia. Essas 7 cartas é somente uma referência para as demais igrejas. Essas 7 cartas, elas eram cartas rotativas, que eram passadas em todas as igrejas. Então Éfeso, ela era a mãe, ela era a fundadora. Era como se fosse a sede. Éfeso é uma igreja missionária. Dela saíram missionários, grandes pregadores, que fizeram com que o Evangelho crescesse e expandisse. Segundo os historiadores, é possível que quando Jerusalém cai após ser sitiada,
Éfeso ela se tornou a sede de todas as igrejas. Então, para você ver a imponência, o tamanho de Éfeso, o ponto estratégico que ela tinha, a importância que essa igreja ela tinha naquela época. Não só Éfeso era uma cidade cosmopolita, ou seja, um grande centro urbano. Vamos ver que tem outras cidades, outras igrejas que são ricas pela sua região, mas Éfeso era a mais rica de todas. Por ser um grande centro urbano, uma cidade portuária, então ela tinha uma importância muito grande. E a igreja ela se fundamenta ali. Aspecto religioso, Éfeso, irmãos, ela teve como pastores Paulo, como nós vamos ver capítulo 19, é Paulo quem chega em Éfeso e ele encontra uns 12 irmãos que são batizados no batismo de João Batista. Mas irmãos cheios de fé, irmãos que estavam empenhados em fazer a obra, mas a igreja não crescia na mão deles. Você vai ver no texto. O templo da deusa Diana continuava ganhando mais adeptos e a igreja não crescia. Por quê? A gente vai ver no capítulo 19 de Atos, porque eles ainda não tinham a ajuda do Espírito Santo. E aí Paulo chega no capítulo 19, encontra esses 12 irmãos, vê a fé deles e fala: vocês são batizados com batismo? É João Batista. Mas o Espírito Santo, nós nem sabíamos que tinha esse negócio de Espírito Santo. Aí Paulo discipula esses irmãos, ministra sobre esses irmãos, eles recebem o batismo com o Espírito Santo, a igreja explode. Oh, aleluia! A igreja começa a tomar corpo e começa a se desenvolver. Timóteo, as cartas de 1 Timóteo são cartas que Paulo manda a Timóteo, que está cuidando da igreja de Éfeso. E aí você vai ver nas cartas ali, você vai ver que Éfeso, dentro do contexto que a gente vai ler aqui, por exemplo, daquilo que o senhor elogia de Éfeso, você vai ver tudo na carta de Timóteo. Tudo que Paulo está dando de ensino para Timóteo, ó Timóteo, não aceita as falácias, foge disso, foge daquilo, toma cuidado com esse aqui, tem música que não tem comichão no ouvido, se afasta deles. Ó Timóteo, faz assim, sabe? Você vai ver que Éfeso vai viver isso. Ou seja, Éfeso é uma igreja discipulada, ensinada na palavra. É uma igreja que nos cultos de ensino ela estava cheia, disposta a aprender e sendo inspirada pelo Espírito Santo. E aí, irmãos, não tem como uma igreja não crescer se ela não está baseada na palavra. Aleluia! Se a igreja estiver baseada na palavra, não tem como ela não crescer. O crescimento ele é natural. Ele vai acontecer. Haja vista aqui em Atos capítulo 2, e eu gosto do verso 47, vocês já viram falar muitas vezes nesse verso, vai dizer que todos os dias o Senhor acrescentava almas à igreja. Mas como é que acontece isso, que o Senhor acrescentava almas à igreja? Ou seja, algo natural. Porque lá no começo vai dizer, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma igreja que tem doutrina, que tem ensino, ela cresce naturalmente. O próprio Deus, olha que forte isso, irmão. O próprio Deus dá referência, fala: olha ali, a igreja é boa. Sabe quando você vai no mercado e você vê que o valor está bom, o preço está bom, a carne é boa, tudo é bom? Mas você fala: ó, compra lá que é bom. Você indica o lugar. Agora imagina Deus indicando o ambiente, falando: vai lá. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo tocando corações. Não, aquela igreja não, vai naquela ali, ó. Aí minha pergunta nessa noite ao anjo da igreja, a igreja que está em Adepec, que está no Jardim P. Será que o Senhor ele tem nos indicado? Pode, meu Deus. Será que o Senhor tem prazer de olhar para nós e vai falar: essa alma precisa de socorro. Essa alma precisa ser tratada. Para onde eu mando ela? Ou será que o Senhor fala: vai lá, pode ir? Por isso que eu falo, é para nós esse tema. É para nós essa mensagem. Segundo a tradição cristã, o apóstolo João foi um dos que pastoreava aquela igreja. Tanto que se você vê no mapa que eu mostrei da última vez, Patmos era próximo a Éfeso. E segundo a história, assim que ele é liberto de Patmos, ele vai para Éfeso, que era já avançado em idade, o local mais próximo para ele se estabelecer. Então, olha os homens que passaram por essa igreja. Guarda essa informação aí que a gente vai entender isso lá na frente também. Homens baseados na palavra.
Apolo, também no capítulo 18, verso 24, um grande expositor da palavra, passou pregando por Éfeso. Ou seja, Éfeso não era uma igreja, irmão, que se alimentava com fast food. Era uma igreja que comia caldo de mocotó, coisa pesada. Comida forte. Aquela comida que traz o peso, você fica até assim, ó, mas te mantém vivo e te faz caminhar. Éfeso não era a igreja que gostava dessas mensagenzinhas. Ah, Jesus, ele te ama como você é. Não, não. Te conserta, te transforma. Reage. Os pregadores de hoje, irmãos, misericórdia. Eles não entravam, eles não passavam na porta de Éfeso. Não passavam. Segundo os estudiosos, a epístola aos Efésios, que Éfeso é a única igreja que tem uma epístola. Você vê a importância, o tamanho dessa igreja. Essa epístola, ela era uma carta circular que passava por todas as demais igrejas. Lembra que ela era a fundadora das demais? Então vinha para ela aplicava na sede e falava, agora todos têm que ter a mesma visão. Aí começava a te disseminar a palavra. Remetente. Então acabamos destinatário. Para quem era a carta? Entendemos aqui o contexto histórico e religioso por alto de Éfeso. E aí o remetente, ou seja, que é Jesus Cristo. Irmãos, isso é muito fantástico, mostra como Jesus ele se importa com a sua igreja. O próprio Jesus ele falando com a sua igreja. Aleluia. O próprio Jesus saindo do trono e falando, eu tenho que mandar um recado para o meu povo. Porque entende uma coisa, quando está em Hebreus capítulo 1, ele fala muitas vezes e de muitas maneiras. Ele está falando. Ele falou para os antepassados, pelos pais, os profetas, e ele continua falando nos dias de hoje. A questão aqui não é se Jesus fala, porque todos nós entendemos que ele fala, amém ou não amém? Amém. A questão é, quem tem ouvidos para ouvir? Por isso que o texto vai sempre terminar, toda a carta lá, quem tem ouvidos ouça, porque ele está falando. Quem tem ouvidos ouça, porque ele está se comunicando. Quem tem ouvidos ouça, porque ele continua atuando no meio da igreja. Mas isso é para quem tem ouvidos para ouvir. Então Jesus ele vai se apresentar como aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Aquele que anda no meio dos 7 castiçais. Ele vai dar 2 referências aí, se você notar. Nas outras cartas ele vai dar uma referência, mas para Éfeso ele vai dar 2 referências. A gente vai entender mais na frente. Ele vai falar que ele é aquele que tem as 7 estrelas nas mãos, que segura as 7 estrelas na mão direita. E aquele que anda no meio dos 7 castiçais. O que são as 7 estrelas, igreja? É em cima, vamos lá. O que são as 7 estrelas? Senão eu vou ficar aqui até meia-noite. Vai lá, seu tempo. Pastor Silas Dorcinho. Então desculpa. Gente, pelo amor de Deus, a gente deu a introdução semana passada. Chamando aí, atrasado. É os pastores? São os anjos da igreja, os pastores da igreja, entende-se isso. E o que são os 7 castiçais? 7 o quê? 7 igrejas. Então a gente vai entender isso aqui rapidinho. Aquele que tem na sua destra 7 estrelas, na linguagem de hoje, aquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita. Aquele que está cuidando, que tem o domínio. Pode ser estrela, ser o anjo da igreja, mas ainda quem cuida da igreja, quem domina a igreja é ele. A autoridade é dele. O anjo da igreja não tem autoridade se não for dada por ele. O controle ainda está na mão dele. O anjo da igreja aqui, ele só é instrumento. Então ele é aquele que tem o controle da igreja, o domínio, a autoridade. É ele quem cuida da igreja. Ele dá esse recado aqui para hoje para entender, ó, você só é instrumento. Você tem mão direita, a gente entendeu também na semana passada, que é uma posição de honra. Você tem posição de honra sim diante de mim. Mas quem merece toda a honra, toda a glória ainda sou eu. Quando ele fala que aquele que tem na sua mão, que
segura a sua mão assim, você está falando, sem mim você não é nada. Porque tem muito anjo de igreja, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, que está achando que ele é alguma coisa. Mas vou voltar, vou falar que era pra gente, né? Vou falar se controla. Mas eu louvo a Deus que os anjos da igreja estão aqui, o anjo da igreja, né? Eu não sou anjo da igreja, porque vocês que inventam de algum mistério, então a bronca está comigo, eu só estou com um praticante aqui. Louvamos a Deus que ele entende que ainda que ele tem um local de posição de destaque diante do Senhor, se não for a mão do Senhor, nada acontece. A DPEC só está onde está, porque é o Senhor quem tem cuidado, é o domínio quem tem cuidado, a autoridade está nas mãos dele e o controle ainda é dele. E qual é o papel do anjo nesse negócio todo? Segue o plano. Segue o plano. Não muda nada, só faz o que ele mandar. A ideia aqui de estar na mão é pegar pela mão, literalmente uma criancinha e levar. E aqui assim, ó. Já viu uma criança quando está andando que a gente tem que pegar na mão? É isso que ele está falando, eu te seguro, você vai onde eu quero, você faz o que eu quero. Aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aquele que se move. Aquele que ainda se relaciona com a igreja. Aquele que ainda interage, porque ele ainda interage com a igreja. Aquele que se envolve, você entende isso? Quando ele fala aquele que anda no meio, ele está falando, eu ainda me movo no meio de vocês. Eu ainda me relaciono com a minha igreja. Eu sou aquele que interajo, eu dialogo, eu tenho diálogo. Eu me envolvo com vocês. Você entende a profundidade disso, irmãos? E quando nós entendemos essa frase, aquele que anda no meio, entende-se que ele está aqui nessa noite. Quantos creem? Vou repetir isso aqui. Ele está no meio aqui. A igreja de Adepec que está no Jardim P. Eu sou aquele que ando no meio de vocês. Quando a gente entende essa verdade, isso traz um peso de responsabilidade, Tiago. Porque aí os nossos cultos eles não podem mais ser como eram antes. Porque quando chegar uma autoridade a algum lugar, todos ficam em silêncio. Se o presidente da república entrar aqui, irmão, você tendo votado nele ou não, ele é uma autoridade, você tem que prestar respeito. Se um juiz ele entrar no local, como em hoje não, se entrar um policial aqui e falar, eu quero dar um recado aqui, porque vai ser um negócio. A gente respeita a autoridade, sim ou não? Sim. Você está entendendo a profundidade disso? Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Nosso linguajar muda, a postura corporal, Fernanda, muda pela autoridade que está no ambiente. Sim ou não? Sim. Qual está sendo a postura da igreja DPR do Jardim P, sabendo que ele está no nosso meio? Aleluia! Forte, meu Deus! Aleluia! Como eu tenho entrado diante dele, sabendo que toda vez que eu adentro, ele está no nosso meio. Amém. Como tem sido o meu culto? Tem sido um culto racional, com inteligência, onde o Espírito Santo ele tem total liberdade de trabalhar, ou um culto emocional? Verdade, meu Deus, aleluia! Como está a minha adoração? Eu estou rasgando vestes ou o meu coração diante dele? Aleluia! É forte. Que tipo de oferta eu tenho trazido para estes que estão no meio? Aleluia! Será que a minha oferta tem subido a ele como uma oferta de cheiro suave e agradável? É, meu Deus! Ou será que ele tem tampado as narinas? Lembra isso aqui, olha, um macro é a DPEC e também o individual. Como é que está o culto da DPEC? Como é que está o culto do pastor Alex? Meu Deus. E isso é muito preocupante olhando no micro, que é só olhando para mim, porque dependendo de como eu adentrar no ambiente, eu posso barrar a adoração. Eu posso barrar a ação do Espírito Santo, sabia disso?
Se for pecado, incredulidade, não é que ele não pode, mas ele não vai atuar, porque senão a gente começa a achar que é a gente. Eu lembro que uma vez, na igreja que eu dirigi, caiu uma jovem endemoniada, pastor Alberto, na igreja. Eu comecei a orar. E a gente tem que se examinar e falar, meu Deus, eu sei que a minha vida está em dia, o que está acontecendo? Que não acontece nada. O bichinho está brincando com a gente aqui. Na hora o Espírito Santo tinha um obreiro que estava lá no fundo, a gente tinha baixado as portas, o obreiro estava lá no fundo assim, ó. Está intercedendo. O Espírito Santo fala, manda ele sair, porque se ele não sair, eu não ajo. Manda ele sair. Se ele sair, eu não ajo. Eu falei, como é que eu tiro esse homem daqui agora? A gente tem que ter tato, né? Falar, ops, imundo, sai daqui. Deus não está agindo por causa de você. Aí o Espírito Santo deu uma estratégia e falei, ó, tá de noite, a gente tinha fechado as portas, dispensado o povo, porque não precisa de festival. Não precisa. Fechamos as portas, ficamos só os obreiros. Falei, quem quiser vai e ficamos. Falei, ó, as mulheres estão lá fora esperando no corredor. Faz assim, tá de noite, fica no portão lá, fica de noite para não entrar ninguém. Irmãos, foi ele sair da igreja. O Senhor começou a operar. Porque ele estava no meio. Mas por causa de um que não estava no propósito, ele falou, não vou agir. Lembra Jairo, quando chega lá Jesus na casa de Jairo? Aí chega e fala, não incomoda mais o mestre, a menina morreu. Jesus podia curar ainda sim ou não? Só que ele fala, manda sair todo mundo que não está acreditando no negócio. Manda sair todo mundo. Não, manda sair. E aí, Senhor, só entra quem crê no milagre. Aleluia! Pai, mãe, Pedro, Tiago, João. Oh, meu Deus. Aí grande foi o milagre. Entenda isso. Lembra quando Israel acaba de derrubar as muralhas de Jericó? É isso, né? Grande vitória. Uma cidade grande. Aí depois fala, vamos pegar aquela cidadezinha ali chamada Ai. O nome deles já diz o que vai acontecer com eles. Ai. Na hora que eles vão contra Ai, quem falou Ai foi a nação de Israel. Aí Josué não entende e fala, mas o que aconteceu, Senhor? Ele falou, tem anátema. Tem pecado no meio, eu não acho onde tem pecado. Tem desobediência no meio. O Senhor não estava no meio ali, irmãos? Mas Ele não operou, enquanto não tirou aquilo que impedia. Porque se Deus começar a operar onde tem pecado, a gente começa a achar que está tudo bem, vai executar. Então, quando a gente entende o peso dessa verdade, que Ele está no meio, irmãos, não dá para eu entrar mais no culto como eu entrava antes. Aleluia. Eu creio assim, meu Deus. Não dá mais para eu adorar como eu adorava antes. Não dá mais para a irmã. Não dá. Porque isso constrange a gente, sabe? Imagina, você está aqui adorando e ele está aqui para você assim, ó. Já pegou alguém te observando assim, ó? Eu tinha essa mania na escola, eu era terrível. Eu tinha mania de nada olhar para a pessoa na sala e ficar assim, ó. E aí o pessoal queria competir e não ganhava. Eu ficava aqui, ó. Até a pessoa ficar sem graça para você. Fica sem graça, né? Imagina isso no culto. Quando você entrar aqui, ele está aqui para você assim, ó. No meio, olhando. Para ver se tem verdade. Se há reverência, se há temor e tremor. Se nós estamos aqui por amor a Ele. Porque nós queremos estar. Se a adoração é sincera. Oh, glória! Se tudo está sendo para Ele. Amém? Uma aplicação rápida, então aqui, ó. Ao se apresentar com isso aqui, vai doer, não vai curar. Para igual a pastora para falar. Ao se apresentar como aquele que tem as 7 estrelas na mão e que anda no meio dos 7 castiçais, Jesus deixa claro para Éfeso. Lembra que Éfeso, irmão, é a igreja matriz, vamos dizer assim? Ela é a fundadora. Dela saiu as demais. E aí, se não tomar cuidado, quem aqui já teve um grande sucesso e começou a se exaltar? Começa a achar que se você não tiver, nunca vai acontecer. Eu já fui assim, já fiz isso aí.
Quem nunca, né? Se eu não cantar, não vai funcionar. Se eu não reger, não vai funcionar. Se eu não pregar, né? Porque a gente entende isso. Se torna um mala. Irmão, pensa no neguinho que era mala, era eu no tempo de escola. Jogava futebol, aí me elogiava, aí eu cunhava, mala, e eu era mala. Eu era mala. E eu falava para vocês, se eu não jogar, vocês não ganham. E aí tem uns filhos da mãe que ainda investe na gente. E aí a gente vai exaltando o ego. A gente começa a se achar melhor que os outros. A gente começa a se achar que é só eu, só eu. Então quando o Senhor ele fala, ele quer deixar claro o seguinte para Éfeso. Todas as 7 estrelas têm lugar de honra diante dele. O Éfeso, a igreja que está, a DPEC que está em Jardim P, o anjo da igreja, não é só você que tem lugar de honra. A igreja que está em Jardim Rosana, eu também tenho ele nas minhas mãos. E você vai ver que todas as 7 igrejas, todos os 7 estrelas, 7 anjos, estão na mão dele. É todas. É as 7 estrelas na mão. Tanto a que aceita o culto, aceita Jezabel profetizando, quanto a fiel. Não cabe a eu e você ficar julgando, meu irmão. Ele que se vira, ele é o dono da obra. Então o primeiro recado que ele quer dar para Éfeso, que é a mulher fundadora de todas, é: você tem um lugar de honra, mas não é só com você que eu falo. Não é só com você que eu tenho um mistério. Não é só você que eu pego pela mão, não. Não é só você que eu conduzo, não. Te porta. Ele anda e se relaciona, se envolve com todas as igrejas. A igreja ADPEC que está em Jardim P, eu não pego só na sua festividade não, tá? Eu não falo só com vocês aí não, tá? Eu falo com as outras também. Então baixa a bola. Eu falo com você e falo com as outras 6 que tem na região. Eu falo com vocês e falo com a Maravilhas de Jesus. Glória a Deus. Eu falo com vocês e falo com o IP aqui da Adsa Santa Amaro, as que eu lembro. Eu falo com vocês, mas também falo para Deus é Amor que está ali. Porque senão a gente tem a tendência, irmãos, porque Éfeso é uma igreja grande que foi crescendo, pastor. E aí, se tomar cuidado, se infla. Eu abri tantos pontos de pregação, e é porque a gente é bom. Vocês não são nada. Se não fosse a minha mão segurando você, se vocês não estivessem na minha mão direita e eu não estivesse sustentando, vocês não teriam nada. Ah, mas estamos ganhando alma. Vocês não são nada. Mas você viu o culto de semana passada? Rapaz, Deus falou naquela festividade. Deus bradou, a cidade cantou coisa linda. Nunca viu daquele. Mas acontece em outros lugares também. Baixa a bola. Baixa a bola. O Espírito Santo falou isso muito forte no meu coração. O Senhor está dando um recado para eles. Ó, baixa, trazendo para a linguagem hoje, permite-me. Baixa a bola. E pelo contrário, tem um peso sobre você. Você é modelo para as outras. Lembra que ela que fundou as demais? Você é modelo. Você é exemplo, IP. O ADPEC, você é modelo. Tem outras igrejinhas que vão começar a se formar e elas estão procurando um padrão. Vocês são um padrão. Como está o padrão? Será que podemos ser imitados? Será que a gente se sente confortável de alguém chegar e falar: eu quero ser igual a ADPEC. E aí? Ou quando a gente olha para dentro, a gente fala: ei, não faz isso não. Vai dar ruim. Mas eu louvo a Deus que temos uma igreja aqui que é uma igreja saudável. Até o saudável às vezes tem umas dores de barriga, tá? Até o saudável às vezes tem dor de cabeça, né? Não é porque é saudável que está imune de uma tocinha de vez em quando. Mas
mas ainda assim é uma igreja saudável que está buscando fazer acontecer. Então quando o Senhor ele dá essas referências, ele se apresenta, eu sou aquele que tem ele está falando, não é só vocês. Éfeso, eu não tenho negócio, eu não tenho parte só com você não. Para de meter a língua nas igrejas da região, Éfeso. Para de falar de Esmina. Para de falar de Laodiceia. Deixa que com elas eu trato. Amém ou não amém? Amém. É a igreja que está em Jardim P. Elogios, eu sei, eu conheço. Essa frase reafirma que o Senhor se relaciona com essa igreja. Que Ele está no meio dela. Essa é uma reafirmação. Que Ele acompanha e sabe de tudo. Forte, meu Deus, aleluia. E sabe de tudo. O Senhor nos conhece. Ele sabe. O que Esmirna não sabia de Éfeso, o Senhor sabe. O que Filadélfia não sabia de Éfeso, o Senhor sabe. Às vezes tem que falar, mas ninguém me vê, ninguém... O Senhor conhece, Ele está vendo. Meu Deus. Ele sabe de tudo, os pontos positivos e negativos. Ele conhece. Nada está encoberto diante dos olhos dele. Deus. Ele sabe que tem obras. Ele sabe que é uma igreja que trabalha. Temos obras, amor? Sim ou não? Vamos colocar, vamos fazer um estudinho de casa aqui. Ou a igreja ADPEC, que está em Jardim P, tem obras, amém? Amém. Trabalha, amém? Amém. É paciente, perseverante? Sim. Né? Não. Vocês vão respondendo, cada um. Tem uns que falou amém, outros fez assim, ó. Mas lembra que é pra gente? Não é pra gente ficar aqui escutando a mensagem e falar, mas deixa eu pensar por isso. Não, irmãos, é pra gente. Porque o mesmo anjo da igreja, porque o Espírito Santo que fala conosco, ele também vai falar lá no tempo oportuno. O que é perseverante? É que não desiste. Faz novamente. Continua. A igreja Jardim ADP que está em Jardim P, a gente suporta a injustiça? A gente aceita a injustiça? Parou de falar amém, né? A gente fala amém, que eu vou ficar preocupado. Amém. Eu estou falando amém por mim, eu estou no marco comigo. Vamos lá, estude de casa. Põe à prova os que se dizem falsos profetas, falsos apóstolos. A gente aceita qualquer mensagem aqui? Não. Se eu der 3 pulinhos, o anjo Gabriel está descendo aqui agora. Ó o anjo descendo. Quem recebe o anjo? O anjo guerreiro está descendo, pastor Genésio. A gente aceita esse negócio? Vamos ficar com dúvida. A gente tem que falar de angiologia aqui. A gente tem que falar sobre angiologia aqui, Jesus. A gente não aceita. Por que a gente não aceita falsos profetas? Porque a gente é alimentado na palavra, irmãos. Então não adianta chegar aqui e vomitar qualquer coisa que a gente vai falar assim, ó, rapaz, está certo isso? Esse negócio aí está certo. Que mensagem é essa aí? Que negócio? Irmãos, vocês vão ouvir coisa, vocês vão ouvir coisa. Vamos lá, amém ou não amém? Mesmo sofrendo, permanece, é resiliente. Amém? Esse lado aqui o pessoal é resiliente, agora ali eu não sei não. Vou falar igual o pastor Silvio, coloca esse lado aqui, que aqui, ali eu acho que não aguenta não. Trabalha pelo nome de Jesus, para fazer com que o nome de Jesus seja evidenciado. Não pelos outros. Amém, aumentou, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Mesmo sofrendo, permanece. Amém. Trabalha pelo nome de Jesus. Entendemos que o nome dele que tem que ser. Amém? Não trabalha por homens, para agradar homens. Não trabalha para fazer o meu próprio nome. O pastor Alex não está pregando aqui para fazer o nome dele para ver se consegue agenda. Estou nem aí com a agenda. Até porque quando eu vou pregar no lugar, sempre que me chamam de novo. Não sei. Eu gosto achando da mensagem. Não se cansa, amém?
Ah, isso aqui eu posso falar para vocês, vocês se cansam, vê se vocês estão ali trabalhando. Mas estou tão cansado que não quero falar mesmo. Aborrece os nicolaítas, obras dos nicolaítas. O que era essa obra dos nicolaítas, irmãos? Era uma seita que eles prestavam culto como se fosse culto a Balaão. O que é o culto a Balaão? Que lançava tropeço de imoralidade no meio da nação de Israel. Balaão, ele foi contratado por Balaque, né? Balaque, isso. Para amaldiçoar a nação de Israel. Quem lembra dessa passagem? E isso é muito fantástico. Porque aí Balaque vai falar, ó, vai lá e amaldiçoa a nação, porque esses muitos poderosos a gente não vai dar certo não, eles vão ganhar da gente. Aí Balaque leva Balaão no lugar e fala, amaldiçoa, Balaão vai e abençoa. Aí Balaque fala, vamos do outro lado, ver se do outro lado? Aí Balaque leva ele do outro lado e fala, amaldiçoa. Aí Balaão faz o quê? Abençoa, ele fala, tá, então vamos ver de outro lado, para ver se está certo? Aí Balaão faz o quê? Você está entendendo isso, irmão? Satanás sempre vai estar achando, procurando brecha. Você entendeu esse mistério aqui? Talvez ele está olhando desse lado aqui, ele não está vendo nenhuma brecha na gente. Mas lembra que ele está ao derredor? Então ele está se colocando, nessa área não tem brecha. Mas deixa eu ver se naquela outra área que tem brecha. É nessa aqui também não tem brecha. Deixa eu ver se naquela outra área que tem, ele vai até achar uma brecha. Está entendendo o mistério? Ele vai sempre procurar uma brecha. Aí não consegue. Aí lá na frente, salvo engano, Deuteronômio, vai dizer o porquê a nação, mesmo Balaão não tendo amaldiçoado, o porquê a nação de Israel caiu. Porque Balaão fala, ó, coloca mulheres estranhas, porque eles têm uma regra de não se misturar com mulheres estrangeiras. Promiscuidade. Então coloca umas bonitinhas ali, coloca uns negocinhos diferentes ali, que aí eles vão cair. E aí o que acontece? Os homens da cidade começam a se deitar com estranhos, começam a se prostituir. Então o culto no Palaíça era mais ou menos assim, ó, não tem nada a ver fazer sexo. Era isso. Não tem nada a ver dar uma quedinha não. Tá tudo certo. Os cultos nicolaítas, e tem uns que fazem culto nicolaíta hoje, tá? Uma vez escutei a doutrina de nicolaíta nos dias de hoje. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem um texto assim, amém? Aí o culto nicolaíta vai dizer assim, ó, para a graça abundar, não tem problema pecar de vez em quando. É. Eu falo porque eu já vi. Uma jovem uma vez trouxe para a gente uma denominação. Uma igreja grande no Brasil. E aí falaram isso para ela, não, que ela estava namorando um rapaz que ainda não era crente. E aí ela foi pedir conselho, né? O que eu faço? Na verdade ela queria namorar um rapaz, estava no trabalho, conhecendo um rapaz, estava convertida, pastor Roberto, mas ele não é crente, que eu faço? Ele falou, não tem problema, falou, mas que a carne é fraca, né? Ela se abrindo para a liderança e fala, tá tranquilo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se a gente cai, a graça está superabunda. O que eles falavam? De vez em quando para a graça abundar, tem que dar uma pecadinha. Mas o texto diz onde abundou o passado, onde houve. Onde teve o declínio, não era onde tem, onde volta de vez em quando. Então isso é a doutrina de nicolaítas. Ah, não tem problema não se relacionar antes do casamento, não tem problema se juntar não. Fica tranquilo, Deus conhece o teu coração. Então e o que a doutrina de nicolaíta traz? Eles trazem isso, incentivam as pessoas a continuarem nisso. Não explicam a verdade, ó, tá bom, você está tanto tempo com a pessoa, mas procura legalizar, a bênção do Senhor vai ser diferente sobre a tua vida. O correto diante de Deus é assim, Deus ele fez que o homem fosse, a doutrina de nicolaíta não vai ficando. Sabe por quê? Eles estão preocupados com o que a alma pode agregar a eles, não estão preocupados com a alma. Estão preocupados com o que a alma pode trazer para eles. Não estão preocupados se a alma pode ir para o inferno porque eles serão nisso. Amém ou não amém? Repreensão, deixaste o primeiro amor. A palavra que deixaste, irmãos, é abandono. No original mesmo, ali no grego, a palavra está relacionada a divórcio. Então Éfeso está se tornando uma igreja praticamente divorciada.
Já viu que tem casal que está dissociado morando dentro da mesma casa? Já escutou essas histórias? Quem nunca escutou isso? Ah, não, a gente não se relaciona mais com casal, você tá. Porque é difícil separar. Tem gente que. Eu já escutei o pessoal falando isso. Dá tanto trabalho separar que. Tá divorciado, irmão. Não tem mais amor. Tá divorciado, só tá morando baixo do teto. Deus. Não deixa faltar comida, não deixa faltar alimento. Vai. Então a palavra deixar-se ali, no original, ela é o mesmo que divórcio. Então deixar-se o primeiro amor, vocês estão se esforçando. O que é o primeiro amor? Abre aí para mim Mateus 22, 37 a 38. E alguém lê aí para mim rapidinho. O relógio, me ajuda aí. Vai dar certo, vai dar certo. Mateus 22, 37 e 38. Quem achou, lê aí rápido. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Deixaste, e aí por pessoas não meu texto, eu vejo pessoas pregando assim, ó. O primeiro amor que eles deixaram é que eles vão fazer obra. Tem obras. O próprio Senhor fala, eu sei as tuas obras. É uma igreja que tem obras. E aqui vai estar a sacada do negócio. O primeiro amor aqui é que eles deixaram. Ela se tornou uma igreja performática. Quantas vezes a gente, eu estava conversando com o pastor Eric esses dias, que outros ministérios, né, pastor Eric? Até não, a gente foi ensinado a ser performático, a performar. Olha aí. O que é performar? É trabalhar, é mostrar o que está fazendo. Ah, eu estou no culto, te ensino, eu estou isso, eu estou aquilo, eu estou naquilo, eu estou naquilo, eu estou naquilo, eu estou aquilo. E aí quando a gente faltava alguma coisa, ó, você está em pecado porque você faltou. E a gente sentia naquela pressão de performar. Por que você não veio para o culto? Eu estava com dor de cabeça. Não, eu fui no aniversário da minha sobrinha. Mas é aqui de culto, você está em pecado, você estava aqui. Está ensinando a ser performática. Só se preocupar em entregar. Demanda. É por isso que se tornou uma igreja performática. Sabe? Ela tem obras e muitas obras, sim ou não? É uma igreja trabalhadora. Só que ela se tornou performática. Ela começou a se relacionar mais com a obra do que com o dono da obra. E a gente tem que tomar cuidado com isso, irmãos. Porque Deus gosta de quem trabalha. A palavra diz que a seara ou seja, tem trabalho para todo mundo. Ele gosta de quem trabalha. Ele quer trabalhadores, sim ou não? Sim. Mas mais do que trabalhadores, ele quer filhos. Ele quer que a gente se envolva assim com a obra dele. Mas mais do que se envolver com a obra, irmãos, ele quer que a gente se envolva com ele, que é o dono da obra. Com o dono da obra. E às vezes, se a gente não prestar atenção, a gente está performando. E deixando de se relacionar. Ótimo, meu Deus. Uma característica, eu vou falar por quem já performou muito e teve que aprender com o tempo. Uma característica que performa muito. Sempre está cansado. Ajoelha para orar, dorme. Tem um momento que a gente vai dormir mesmo, cansado, mas nunca consegue orar, sabe? Ele está pensando em aquilo. Tem que orar, não, mas eu tenho que organizar a festa, tenho que organizar. Não. Que performa muito. Eu só vou porque eu sou livre. Porque eu só vou porque eu vou pregar hoje. Porque senão nem estava aqui. Está performando muito. Eu só vou porque se eu não for, o pastor Silas vai falar de novo. Não estou vendo vocês na limpeza, na faxina. Eu estou de olho. Não é isso, pastor Silas? Aí tem gente que vem só para esse negócio. Ou seja, está performando. Está no automático. Ótimo, meu Deus. Já está, automatizou. Virou um robô. Éfeso estava adulterando com uma obra, irmãos.
trocando. Isso é adultério. Estava se relacionando mais com a obra, estava tendo mais prazer com a obra do que com o dono da obra. E aí está um problema, porque tem muita gente, irmãos, que às vezes, porque tem igreja, não vou falar de novo, vou falar de igreja, porque às vezes a gente tem que tomar cuidado com isso. Imagina você contratar um profissional aqui para fazer uma reforma na tua casa. O profissional é bom, tem qualificações. E aí ele não fala com você. Aí vai construir algo para você. Porque nós temos uma construção. Isso é uma obra, nem? Só que ele não conversa com você que é o dono da obra. Ele só fala, tem um terreno que você vai construir algo para mim. Só que ele não conversa com você. Aí você tinha uma ideia de projeto. Eu quero um quarto aqui, mas do lado desse quarto eu quero um banheiro, um lavabo. Aí depois eu quero, sei lá, a cozinha, tal. Eu quero em cima uma suíte. Aí também um banheiro social para a família e um quarto das crianças. Só que aí chega lá e ele faz um projeto todo diferente. Ele faz o lavabo em cima, o banheiro da família embaixo, a lavanderia ele coloca dentro da cozinha. Está trabalhando, mas está fazendo tudo errado. Ele está se cansando à toa. Aí você chega daí e fala, rapaz, o que é isso? Ele fala, não, mas você não pediu para construir? Mas não era assim que eu queria. Aí ele fica frustrado, porque ele conversou com o mundo da obra. E às vezes a gente se frustra, a gente se cansa, porque a gente quer produzir tanto, mas não para sentar. Como é que o senhor quer? Ótimo, Deus. A gente quer fazer tanto projeto às vezes, e fica se cansando, e aí fica a frustração porque o projeto não anda, acaba. Aí daqui a pouco a gente tinha um projeto legal, estava todo empolgado, aí se para de empolgar, porque foi fazer um projeto sem falar com o dono da obra, sem falar que isso era o que ele queria. Para ilustrar melhor uma parábola aqui para vocês, é igual uma mulher que o Senhor, ela falou, Senhor, eu quero que o Senhor vá na minha casa. Aí o Senhor aparece para ela e fala, amanhã eu vou tomar um café da tarde com você. De tardezinho eu vou lá tomar um café com você. O próprio Deus falou isso para ela. O que é que Deus falou que ia tomar com ela? Café. Deus gosta de café, tá? Desconfie de crente que não toma café. Esses crentes só tomam chá, eu não confio não. Desconfie de crente não. Porque o justo tem que virar café. O justo virar café. E aí essa mulher, ela sabendo que Deus vai visitar ela no outro dia, e aí o problema das vezes a gente se relacionar tanto para querer performar tanto, irmãos, é que a gente não escuta o que ele pediu. Deus é claro naquilo que quer. E quando se relaciona muito com a obra, está frustrado porque às vezes também não escuta o que o dono da obra está falando. Ele está falando, é assim, mas a gente está querendo performar, mostrar tanto. Aí essa mulher, ela vira a noite preparando uma mesa, um banquete, porque o rei dos reis vai vir. Faz bolo, faz torta, faz uma mesa. Aí no outro dia, Deus é pontual, ele cumpre com a sua palavra. Aperta a campainha, outra fala a porta, bate na porta. Porque Deus é educado. Bem? Ele não sai batendo, ele bate na porta. Se a gente abrir, ele vai entrar. Aí ela abre a porta, descabelada, cansada, sem paciência. Aí o senhor entra na sala dela, aquela mesa montada, o senhor senta na mesa com ela, porque ele tem prazer em se relacionar com a gente. E aí de tudo que ela fez, o que é que Deus toma? E não toque mais nada. A mulher ficou brava. Mas como assim, Senhor? Eu fiz aí depois, o problema de quem se relaciona com a obra é que fica reclamando do que fez, mas Deus não pediu. Você está falando aí? Mas eu fiz, eu acordei cedo, eu atravessei, eu vim de lá para cá, eu peguei ônibus, peguei Uber, estou tirando do bolso para fazer. Ele pediu para você fazer nessa intensidade? O que ele pediu para você foi isso aqui. O que ele pediu para você foi café. Você está fazendo a mais. Porque se a gente não faz o que ele quer, irmãos, quer fazer um monte de coisa, nem o que ele quer a gente faz bem.
A gente fica igual o pato, não anda bem, não nada bem, não voa bem, não faz nada bem. Aí o Senhor olha para ela e fala assim, ó, por que você está frustrada? O que eu pedi para você ontem? O que eu falei que eu ia fazer com você ontem? Tomar um café, Senhor. Mas ele, não, eu vou tomar café. Você se cansou porque quis. Está sem dormir a noite toda? Porque quis. Porque a gente passa a noite, irmão, sem dormir, preparando algo para a obra, mas não passa a noite chorando para falar com o da obra. É só eu que já fiz isso, que fiquei a noite virada falando, meu Deus, eu tenho que testar para fazer. Eu tenho aquele culto, eu tenho que planejar isso, quem é que vai cuidar disso? Passei a noite com a cabeça fervendo de negócio, mas não parei um minuto para chegar e falar assim, está certo o planejamento, Senhor? Ou será que é só eu que já sofri disso? De virar a noite tentando projetar um monte de coisa para a senhora Roberta, mas não parar, não virar a noite para falar com o dono da obra. Sabe o que ele está cobrando aqui, irmãos? Relacionamento. Tempo de qualidade. Essa frase está nos relacionamentos hoje em dia. Tem muito relacionamento que está acabando por falta de tempo de qualidade. Tem gente que confunde tempo de qualidade com prover. Tem gente que confunde tempo de qualidade com prover. É porque eu não deixo faltar, eu faço, acontece. Quantos casamentos vão trazer? Porque a gente está no relacionamento. Muitos casamentos acabam, a gente como pastor disputa porque a mulher chega e fala, não, ele é trabalhador, ele não falta nada em casa, ele é um bom pai, não, ele é uma boa esposa, não falta, cuida de tudo, é uma boa mulher. Mas o que está acontecendo? Não fala comigo, ela não conversa comigo, ela não tem tempo de qualidade. Meu Deus! Porque sempre está cansada. Não, ele chega em casa sem paciência, por quê? Porque ele provê o tanto que está cansado. Aí está desgastando o relacionamento, sim ou não? Olha aí. É a gente, irmãos. É isso que o Senhor está falando para Éfeso. Vocês estão provendo tanto que vocês estão cansados, vocês não têm tempo de qualidade comigo. É forte, Deus. Eu não estou falando que não tem que trabalhar. Mas às vezes, irmãos, a gente está se desgastando tanto e só precisava, e porque a gente quer gerar uma expectativa, que se a gente sentar para conversar. Eu estou trazendo exemplo aqui de relacionamento. Já conversei, por exemplo, com um casal que o marido trabalhava em 2 empregos. Eram Júlios. E queria um terceiro. Porque ele queria prover, não queria deixar faltar para a família dele. A esposa dele frustrada porque não tinha mais marido em casa. Ela virou e falou, pastor, eu nunca pedi para ele trabalhar desse jeito. Um trabalho dele já está bom, eu só quero meu marido dentro de casa. Mas ele estava tão preocupado em prover que ele nunca parou para escutar o que a mulher queria. Ela não estava preocupada com a quantidade que ele queria dar, ela estava preocupada com a qualidade. E aí o relacionamento estava acabando. É isso que Éfeso está fazendo. Éfeso está fazendo isso, está faltando tempo de qualidade. É isso que o Senhor está cobrando. Vocês deixaram, sabe aquele primeiro amor de novo convertido? Que a gente, rapaz, vai ter futebol de portão de crente, eu estou lá. Vamos lá para o Monte da Luz? Vamos. Hoje em dia tá fácil, tem Uber, né? Filha, sai do Mocop, é Monte da Luz andando. Eu tinha carro? Não. Pra casar, a gente faz esses negócios, filho. Aquela paraibana foi difícil conquistar. Jesus, obrigado, eu venci. Mas a minha oração foi sincera. Senhor, se não for de ti, Pai, mata ela. Se não for de ti, Senhor, que não seja de mais ninguém. E andando. Voltava andando. Novo Campo Limpo, sai daqui andando e andando. Era de Santa Maria para as vigílias no Oliveira, lá no Taboão, e andando. E de madrugada voltava andando, rindo. E aí domingo de manhã tinha escola, domingo à tarde tinha escola bíblica, eu estava lá. Outro domingo de manhã tinha evangelismo, o pastor falou, você vai para a vigília, mas tem evangelismo. Onde a gente estava? Eu não era líder de evangelismo, eu não era líder da minha cidade, não era nada, eu só era um novo convertido apaixonado por Jesus. Que ficava igual o salmista. O salmista ali é Asaf, ele acaba de sair do culto, do templo, e aí ele sai do templo e ele fala, quando eu poderia novamente entrar na tua presença? Sabe o que é isso? Ele tinha acabado de sair de um culto de adoração e está falando, quando é o próximo? Meu Deus!
Eu quero voltar, eu não quero sair da tua presença. Mas hoje acaba o culto, a gente não vê a hora de sair da presença dele. Tempo de qualidade. Deus, Ele quer que a gente trabalhe, irmãos. Mas Ele mais quer que a gente se relacione com Ele. E quando a gente aprender a se relacionar com Ele, o trabalho não fica mais obrigatório, cansativo, chato, mas fica prazeroso. Glória a Deus. Porque a gente não está mais para cumprir um protocolo, cumprir tabela, mas a gente está porque a gente tem prazer. Que a gente quer. Para você entender que eu coloquei até o contexto de pandemia. Sabe qual foram os momentos na pandemia que teve os casos na pandemia mais crescentes? Foram os problemas conjugais e divórcio. Cresceu na pandemia, sabia disso? Sabe por quê? O pessoal estava tão acostumado, pastor Genésio, trabalhar o dia todo, prover, não para de atender a esposa direito, que aí quando fechou tudo, não podia sair de casa, não sabia se relacionar. Poxa, quem é esse corpo estranho aqui? Quem é essa mulher, gente? Não sou eu. Poxa, essas crianças correndo aí na sala são seus filhos. Não tinha paciência com o filho, não tinha paciência com o esposo, não tinha paciência com o esposo. Por quê? Porque estava correndo tanto de lá para cá, que os filhos ficavam até às 6 da creche, o esposo trabalhava o dia todo, quando sempre alguma coisa, aí quando não tinha para onde ir, ficou dentro de casa. Aí nunca teve tempo de qualidade. O que aconteceu? Começou a entrar em atrito. Começou a ter problema. E isso não foi diferente na igreja. Porque é fácil ser crente aqui. É fácil ser crente, pastor Silas, aqui dentro da igreja, pastor Genésio. Quando eu tenho um grupo para reger, quando eu tenho uma palavra para pregar, uma sexta-feira para contar estudo, quando eu tenho um departamento, quando eu tenho demandas, é fácil. É fácil ser crente. Mas quando fechou as igrejas, que você não tinha mais, rapaz. O que eu vi de crente desviando com força, apostatando. Irmãos, na pandemia, o que eu vi de crente perdido. Porque não sabia fazer nada se não fosse estar envolvido com obra. Porque estava tão envolvido com obra que quando precisou se retirar para um tempo de particular, e a pandemia foi o melhor momento para ter particular, não sabia se relacionar. Não sabia mais viver lá o texto, sabe? Entra no teu quarto, fecha a porta. Porque há tanto tempo não entrava no quarto e fechava a porta, que quando as igrejas fechou, Camilo, o que eu faço agora? Onde eu vou? Não tenho conjunto para reger, não tenho departamento para liderar, não tenho missão, não tenho assistência social, não tenho igreja para limpar, não tenho. E o dono da obra está aqui, ó. Mas eu estou aqui, fala comigo. Aleluia! Irmãos, permita-me, tá? Isso digo eu, meu Senhor. Eu imagino que foi uma oportunidade que Deus deu para voltar ao relacionamento na pandemia. Mas o que teve de crente desviando. Porque não sabia mais ter intimidade. Porque não tinha mais obra para fazer. E aí foram morrendo espiritualmente. E é isso que está acontecendo com Éfeso. Começaram a cair. Começaram a morrer espiritualmente. Éfeso estava morrendo aos poucos espiritualmente. Estava definhando espiritualmente. Aí o Senhor vai falar para ela: lembra-te. O Senhor vai trazer 3 exortações para ela. Lembra-te. O Senhor chama Éfeso para uma reflexão. Vamos refletir? Vamos se examinar? Lembra-te de que, Senhor? De onde caístes? Faz o que o filho pródigo fez no capítulo 15, verso 17. E tornando assim, disse: quantos na casa do meu pai tem fartura de pão? Eu estou aqui perecendo. Sabe o que o filho pródigo está lembrando? Da onde ele saiu, o que ele perdeu. Ele começou a ponderar: eu estava na casa do pai antes, eu tinha relacionamento, eu tinha intimidade.
E esse cair em si, esse faz lembrar, faz ele pensar como era, o que ele perdeu. O que a gente tem perdido, crente? De novo, não estamos pregando sobre obra, até porque a gente é uma igreja que trabalha. Mas como é que está o nosso relacionamento? Como é que está o nosso tempo de qualidade? Eu vou falar de mim, tá? Apanhei fazendo esse estudo. Fala para mim, tem um momento, pastor Alberto, que eu fechei a Bíblia e fui para o quarto. Ajoelhei e falei, pai, estou embora, Efes. Estou embora, Efes. Estou envolvido em tanta obra, pai, que eu estou negligenciando o relacionamento, a intimidade, o tete a tete. Estou orando menos. O problema é que eu não estou sem orar, eu estou orando menos. Aí é o problema, é que vai esfriando. Porque não acontece da dia para a noite, pastor Genésio, uma queda. Irmão, você não vai ver ninguém caindo do dia para a noite. A queda é gradativa. Uma coisa cai do nada, não vai cair aos poucos até chegar no chão? Pode, meu Deus. Até chegar no chão. Até chegar. Uma hora quando vai ver, puf, quebrou a cara. O filho pródigo foi assim, ele caiu do mesmo dia que ele saiu da casa do pai, ele se arrebentou todo. A história vai dizer que passou-se um período até ele chegar no fundo do poço. Se a gente não tomar cuidado, irmãos, a gente está assim, talvez a gente fale, mas eu ainda oro, mas está do mesmo jeito? Meu Deus. Está na mesma intensidade? Faz uma conta assim, ó, o tempo que eu gasto na obra e o tempo que eu gasto em relacionamento. Como é que está? Forte. Quantas horas eu passo fazendo obra? E quantas horas eu passo Oh, meu Deus. sentando à mesa e relacionando? Faz a conta. Eu fiz essa conta, e eu vou te falar, mas doeu, hein? Doeu com força. Eu estou apanhando até agora essa palavra. Apanhando com força. Estamos terminando. Outra situação, arrepende-te. É um tema recorrente na Bíblia. Carrega a ideia de transformação, mudança de comportamento, metanoia. E a gente acha às vezes que metanoia, mudança de comportamento, pastor Genésio, é só para novo convertido. Olha aí. A carta de Éfeso vai mostrar que não. Até quem já está tem que passar por metanoia constante. Profunda mudança de mente. Lembra que eu falei que a gente foi ensinado, e muitas pessoas que vieram de outros ministérios, eu fui assim também, a nossa mente foi condicionada a trabalhar. Se você faz isso, você está pecando. Se você não aceita o cargo, você está pecando. Se você não faz isso, você está pecando. Olha aí. Se é que você está pecando. E a gente foi condicionado a trabalhar, porque a gente não quer ficar sendo julgado. Mas a gente precisa passar por uma transformação na mente. E perguntar, Espírito Santo, o que isso aí quer de mim? Não estou falando que não é para trabalhar, mas trabalhar com qualidade. Aleluias. Dar o melhor realmente para Ele, que Ele é digno. Então metanoia não é só para novos convertidos. Nós que estamos aqui, Glória a Deus. constantemente a gente tem que passar por uma transformação. Por isso que Paulo em Romanos vai dizer, mas transformai-vos pela renovação do vosso. Paulo não está falando para não crente, Paulo está falando para a igreja que está em Roma. Que a gente acha que às vezes já sou crente, mas não, irmãos, é mudança constante. É transformação constante, é movimento constante. Até chegar à estatura de varão perfeito. Alguém aqui já é perfeito? Não. Então a gente está passando por uma transformação, por metanoia. Pode, meu Deus. Aí a última situação. Pratica as primeiras obras. A ideia aqui é de fazer uma conversão. Entenda de onde você caiu. A ação de alterar, modificar o sentido, o caminho. É uma conversão. Até nós que estamos na igreja temos que nos converter dentro da igreja. Olha aí. A gente tem que fazer algumas conversões estando dentro da igreja. O Senhor está chamando Éfeso para fazer assim, ó. Você tem que se converter. Você está se afastando do caminho.
O fato de você estar envolvido com obra não quer dizer que você esteja no caminho como Ele quer que você esteja. Meu Deus, isso é muito forte. Porque a gente acha que por estar entregando muito, está tudo bem, está tudo certo, tão perfeito. Mas as maiores quedas que eu vi, irmãos, de irmãos meus, foram quando eles estavam mais envolvidos com a obra. É sério. As quedas mais dolorosas que eu vi de irmãos meus no ministério, o pastor Gerson tem bastante com a gente, foram de pessoas que estavam envolvidas, estavam em tudo, não faltava em nada, mas estava caindo, e permaneceu caindo, até que uma hora chegou no chão. E deixa eu te falar uma coisa, o chão dói, viu? Quem já caiu? Dói ou não dói? O chão dói. O chão dói, filho. E aí as consequências, tirarei do seu lugar o seu castiçal. Rapidinho aqui. É o próprio Deus que tira, irmãos. Quando eu passo aqui, lê para mim alguém, João 15:6. Já vou terminar, faltam 3 slides. João 15:6, rapidinho aí. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se alguém não estiver em da ideia de movimento, em, embarcado, dentro, relacionamento, ele mesmo vai tirar. E é o que ele fala para Éfeso, eu vou tirar do lugar do castiçal. É uma igreja que está trabalhando, mas está em queda constante, porque está faltando relacionamento. Aí a pergunta é, onde está a igreja de Éfeso hoje? Alguém tem notícia da igreja de Éfeso aí? A cidade ainda existe, amém? Eu mostrei no mapa semana retrasada, não mostrei? Está lá na Turquia ainda, onde estava Éfeso, está lá, não está? A igreja está lá ainda? Jesus voltou? As trombetas tocaram? Os céus foram abertos? Já passamos diante do tribunal? A besta foi lançada no abismo? Então por que Éfeso ainda não está lá? Porque entende-se que a igreja tem que estar até Jesus voltar, sim ou não? Ou estou errado, pastor Silas? A igreja vai estar na terra até Jesus voltar. Cadê Éfeso? Vamos pegar no contexto de Éfeso. Quero que vocês entendam o contexto de Éfeso. Porque o que o Senhor fala, eu vou tirar do teu lugar. E quando ele usa essa frase, lembra que Éfeso passou por várias mudanças de local antigamente? Cerca de 3 a 4 vezes? Então o Senhor está trazendo na memória afetiva. Você lembra como é doloroso trabalhar, se esforçar, plantar, construir e no final perder tudo? Lembra quando fizeram isso com vocês lá atrás? Cesaré de Lígia fez, aquele outro nome estranho também fez, aquele outro também fez? Lembra quando foi doloroso para vocês ter plantado, ter trabalhado, ter labutado, ter feito, e quando achou que estava tudo certo, seguro, perdeu tudo. Perdeu tudo. Que adianta, irmãos, a gente ganhar o mundo e perder a nossa alma? É verdade. É isso que o Senhor está falando. E aí a promessa é, para o que vencer, comerá da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. É uma garantia de salvação. Ele está falando, se você for até o final, eu te garanto que um dia você vai estar lá na praça, no centro, e lá vai ter uma árvore. E você vai poder pegar de um dos frutos dela. O Senhor, Ele garante para quem ganhar. Tem um pregador ou um escritor, não lembro, que fala, eu sei que está difícil, mas fica tranquilo, eu li a Bíblia toda e eu já sei o final. E o final é garantia de salvação. Mas ao que vencer, o grande problema é que às vezes quando a gente começa a se relacionar muito só com a obra, abre para mim rapidinho aí, é 1 Coríntios 15, 19, alguém lê. Quando a gente começa a relacionar muito só com a obra, a gente para de pensar nas coisas que são do alto e pensa só nas coisas que são terrenas.
Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quando a gente começa a se relacionar muito com a obra, a gente para de se relacionar muito com os céus. E aí eu começo a pensar só nessa vida, só em produzir aqui. E eu me torno mais miserável. Qual é a primeira coisa que tu pensa quando tu vem para a igreja? Eita, Paulinho, eu vou corrigir. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou cantar? O que eu vou pregar? Ué, ele vai para lá. Aleluia, glória a Deus. Ele vai estar lá no meio. Eu não quero nem saber se eu vou corrigir, se eu vou cantar, se eu vou pregar, se sou eu que vou fazer. Eu sei que ele vai estar lá e eu quero ir lá, não pelo que eu vou fazer, mas eu quero ir lá por ele. O problema é que a gente vem por tantas outras coisas e não viemos por ele. E a gente entendeu que ele está no meio? Irmãos, ele faz questão de estar no meio, ele sai do trono e vem para o meio para se relacionar. E a gente entra às vezes na igreja e nem no caso de falar para o dono da casa: oi, bom dia, boa noite, boa tarde. Vai entrando. E aí, como eu comecei, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Essa mensagem ainda é atual para os dias de hoje. Várias igrejas ao longo do século escutaram essa mensagem. A igreja na França, sabia que a França teve um grande avivamento de pregadores? A igreja na França leu essa carta. Mas hoje é o maior país satanista da face da terra, um dos maiores. A igreja na Inglaterra, que tiveram grandes pregadores, estudaram essa carta. Mas hoje o evangelho está morrendo na Inglaterra, onde eram grandes pontos de pregação, grandes catedrais do evangelho. Hoje tem pessoas que vão na Inglaterra e viraram culto ao islamismo, viraram pubs, quebares. Que era igreja antes. Tem um pastor que falou que chegou na Inglaterra e entrou num grande catedral, grandes pregadores, Jonathan Wesley, que eles pregaram. Quando ele entrou para conhecer, era um bar. Virou um bar. Então, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito disse e está dizendo à igreja. A igreja de Adepec, que está em Jardim P. Aleluia. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça. Porque o Espírito Santo está nos tratando intimamente nesses trabalhos. Amém? Fique bem, eu quero orar para todos. Aleluia, meu Deus. Como eu falei, irmãos, essa mensagem ela é para o corpo, mas também é individual. Como eu, olhando essa carta, como eu estou? O Senhor está me chamando para uma autoavaliação. Amém? Coloca a mão sobre o teu coração. Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus, meu Pai. Deus, eu vou lhe graça neste momento. Eu oro a Ti, Pai amado, como uma igreja, Pai. Como uma igreja, Pai amado, que está recebendo esta carta do Senhor nessa noite, Pai. Pai amado, que essa carta, Pai amado, que o Senhor enviou, Pai, para nós, igreja, Senhor, ela venha surtir o efeito esperado para o qual o Senhor, Pai amado, assim, Pai amado, a confiou ao teu servo, Pai. Que venhamos, Pai amado, voltar, Pai amado, ao primeiro amor, Pai. Que venhamos voltar, Pai amado, à intimidade, a estar, Pai amado, realmente apaixonados por Ti, Pai. Como no início do relacionamento, Pai amado, onde não víamos a hora de falar contigo, Pai. Onde, Pai amado, que nos movia não era, Pai amado, o trabalho, a responsabilidade, mas o relacionamento, Pai. Aonde, Pai amado, que nos encantava, Pai amado, que nos fazia, Pai amado, querer, Pai amado, estar aqui, Pai amado, não era a obra em si, Pai amado, mas o dono da obra, Senhor. Não queremos perder o nosso lugar como igreja, Pai. Não queremos, Pai amado, que o nosso castiçal seja tirado do lugar, Pai, mas o que nós queremos era avançar.
O que nós queremos, Pai amado, é combater o bom combate, Pai amado, militar legitimamente, para que naquele dia possamos ganhar a coroa, Pai amado, da vitória. Que essa mensagem nessa noite venha se tornar verdade, Pai amado, em nosso coração, Pai. Que todo embaraço, Pai amado, venha cair por terra em nome de Jesus. E que nós venhamos ser, Pai amado, críticos como corpo e críticos como membro que somos deste corpo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Volte a se apaixonar por Cristo. Bom? Jesus é bom. Deus abençoe a igreja no nome de Jesus. Glória a Se Deus. Jesus não voltar, vamos ver aqui a igreja. Vamos ver. Sexta-feira nós vamos aprender qual carta? É Esmina. Depois Pérgamos, né, pastor? Então, Esmina, Pérgamos, nós vamos aprender. Mas, meus irmãos, a minha preocupação é que a igreja pratica. Se não praticarmos, esquecemos. Tá bom? Então, saia, volte ao primeiro amor, volte a se apaixonar por Deus. Tá bom? Meus irmãos, amanhã temos o quê? Foi completado lá o relógio de oração? Olha aqui, que coisa boa, né? Volte, tá bom? Tem relógio de oração. E logo após, ceia do Senhor, em nome de Jesus. Tudo isso se o Senhor não voltar. Quero convocar os irmãos, nós temos aqui um curso abençoado, não é isso? Curso de capacitação para vocacionados, né? A irmã Jennifer já está falando todos os livros da Bíblia, meu Deus do céu. Pode falar agora, irmã Jennifer? Estou brincando, tá afiado. Já está agora no Antigo Testamento, né? Depois a gente vai. E é bom fazer com toda a igreja, viu? Em nome de Jesus, vamos lá, vamos ver se fala com toda a igreja. Então, quero convidar você para estar nos domingos, tá? Alternado nos cultos. E aí, esse curso aí abençoado. Pegue na mão do seu irmão. Pastor, amanhã tem reunião com os líderes, depois eu sei. Tá bom, é verdade. Tem algumas palavrinhas para falar com os líderes. Tá ali a nossa irmã, esqueci o nome dela. Paloma. Agora eu lembrei da irmã. Você acredita que eu lembrei agora da irmã? Manda abraço lá pro nosso irmão Lê, tá bom? Que Deus abençoe a vida da irmã. Ela é bem-vinda, igreja? Amém! Pegue na mão do seu irmão e fala assim: volte se apaixonar por Cristo. Volte ao primeiro amor. Senhor, enche-nos de desejo por Ti. Coloque desejo no nosso coração para passar momentos de oração e leitura bíblica. Deus, gere no coração da Tua igreja desejo, Pai, aleluia, de sentir a Tua presença. Jesus, volte ao coração da Tua igreja quando tivermos os nossos lares, fazendo os afazeres e louvando aquele louvor, lendo aquela palavra e a Tua presença nos renovar. Jesus, aquebrando o coração da Tua igreja para nós voltarmos a chorar nos cultos, chorar nos Teus pés, Pai. Meu Pai, dê desejo a nós de buscarmos a Tua presença. É o que nós te pedimos. No nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com a igreja, não só hoje, mas até o arrebatamento dela. Todos digam: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas. Quem é que te fortalece, igreja? E o sangue de Jesus? Tem poder. O sangue de Jesus? Tem poder. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus.